Olá pessoal! Neste vídeo eu vou resolver as questões de nossa primeira avaliação de vetores de geometria analítica de 2023.1. Vamos lá. Questão 1. Considere os vetores U, 1 menos 2, 1, V, 3, 2, menos 5 e determine o vetor W de modo que esta equação vetorial seja satisfeita. Bom, aqui é um problema de álgebra vetorial, né? Devemos utilizar as propriedades de operações com vetores, que são propriedade comutativa, associativa, distributiva em relação ao produto de escalar, distributiva com relação ao produto de vetores, enfim, todas as propriedades que são as mesmas propriedades algébricas dos polinômios dos números reais, e isolar o W, que é a nossa incógnita. A nossa incógnita é um vetor, não é? Porque é uma equação vetorial. Então, devemos fazer essas manipulações algébricas com a finalidade de isolar o W no primeiro membro em termos de uma expressão que dependa de U e V no segundo membro. Então, vamos fazer aqui as contas. Pois bem, desenvolvendo a expressão, temos aqui, usando a propriedade distributiva, né, de produto de escalar por soma de vetores. Então, aqui, U 3 vezes U, 3 vezes menos 2, aí temos 3U menos 6W, 5 vezes W menos 3V, resulta em 5W menos 15V, e menos 9V mais 5U no segundo membro. Beleza. Agora vamos manter apenas a expressão que depende de W no primeiro membro. Então aqui eu tenho menos 6W mais 5W, resulta em menos W. Passaremos o restante para o segundo membro, ou seja, menos 15V passa para o segundo membro, fica 15V, e 3U passa para o segundo membro, fica menos 3U. Então, obtemos 15V menos 9V, que já existia no segundo membro, 5U, que já havia no segundo membro, menos 3U. O resultado é menos W igual a 6V mais 2U. Ou seja, W é menos 6V mais 2U, uma vez que o sinal de menos, você multiplica toda a equação por menos 1. Bom, substituindo os valores de V e de U, finalmente encontramos W igual a menos 6 vezes V, o V é 3, 2, menos 5, conforme podemos observar aqui na formulação do exercício, menos 2U, onde U é 1 menos 2, 1, conforme dado na expressão aqui da questão. Então, menos 6 vezes 3, 2, menos 5, resulta em menos 18, 3 vezes menos 6 dá menos 18, 2 vezes menos 6 dá menos 12, menos 5 vezes menos 6 dá 30. Menos 2 vezes 1, menos 2, menos 2 vezes menos 2 dá 4, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 18 menos 2 dá menos 20. Menos 12 mais 4, menos 8. 30 menos 2, 28. Então, este é o valor dW, menos 28, menos 8 e 28. Questão 2. Determine os números A1 e A2 tais que W seja dado por A1V1 mais A2V2, sendo V1 o vetor 2 menos 3, 1, V2, 5, 2, menos 3, e W, 11, 12, menos 11. Montamos a equação. W, 11 menos 2, menos 12, desculpe, 11, 12, menos 11,
igual a 1V1, A1 vezes 2 menos 3, 1, mais A2V2, A2 vezes 5, 2 menos 3. Aqui eu vou fazer direta a operação. 2 vezes A1, não é? Mais 5 vezes A2. É a abscissa, que eu sublinhei de amarelo, menos 3A1, 2A2, que é a ordenada, sublinhado em verde, A1 vezes 1, que é A1, A2 vezes menos 3A2. A1 menos 3A2, sublinhado em vermelho, que é a cota. Assim, encontramos que o vetor 11, 12 menos 11 é igual a 2A1 mais 5A2, menos 3A1 mais 2A2, A1 menos 3A2. Igualando abscissa com abscissa, ordenada com ordenada e cota com cota, encontramos três equações com duas incógnitas. Aqui estão as três equações, um sistema de equações lineares, equação 1, equação 2 e equação 3. Eu vou usar esta combinação aqui, 1 menos 2, a primeira equação, menos duas vezes a terceira equação. Para quê? Bom, vamos observar que na primeira equação aparece 2A1 e na terceira aparece o A1. Então, a primeira menos duas vezes a terceira equação, você elimina a variável A1 e tem uma expressão que depende apenas de A2. 2A1 menos 2A1 é 0, 5A2 mais 6A2, que é menos 2 vezes menos 3, igual a 11, menos 2 vezes menos 11 dá 22. 11 mais 22, que é 33. Encontramos assim que 11A2 é igual a 33, ou seja, A2 é igual a 3. Substituindo na terceira equação o valor de A2, coloca aqui A2 igual a 3, então fica A1 menos 9 igual a menos 11. A1 igual a 9 menos 11. A1 igual a menos 2. Conferindo, nós substituímos esses dois valores, A1 igual a menos 2 e A2 igual a 3, na única equação que não foi usada, que é a equação 2. Então, ao substituir, temos menos 3A1, menos 3 vezes menos 2, mais 2A2, 2 vezes 3, vai ficar 6 mais 6 igual a 12. De fato, é o valor correto. Portanto, A1 igual a menos 2 e A2 igual a 3. Questão 3. Determine o ângulo θ entre os vetores U mais V e U menos V. Considerando que U é ortogonal a V, ou seja, U escalar V é zero. Considerando também que o módulo de U é raiz de 3 meios e o módulo de V é raiz de 2 sobre 2. A fórmula para o cosseno do ângulo θ entre U mais V e U menos V é U mais V escalar U menos V dividido por módulo de U mais V vezes o módulo de U menos V. Vamos desenvolver cada termo que aparece na fórmula. Primeiro, U mais V escalar U menos V. Você tem U escalar U, que é o módulo de U ao quadrado, U escalar menos V, ou menos U escalar V, depois V escalar U, e depois menos V escalar V. Bom, claramente, U escalar V é igual a V escalar U, portanto, esses dois termos se cancelam.
E eu tenho aqui módulo de u ao quadrado menos o módulo de v ao quadrado. O módulo de u ao quadrado é 3 meios. O módulo de v ao quadrado é 2 quartos. 2 quartos é 1 meio, né? Portanto, 3 meios menos 1 meio é 3 menos 1 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Ou seja, o produto escalar de u mais v por u menos v é exatamente igual a 1. Agora, vamos calcular o módulo de u mais v ao quadrado. Este módulo é u mais v escalar u mais v, que resulta em u escalar u escalar v, mais v escalar u, mais v escalar v. Bom, lembrando que u e v são ortogonais, u escalar v é igual a zero. Então, aqui cancela, né? 2 vezes u escalar v dá zero. Temos o módulo de u ao quadrado mais módulo de v ao quadrado, que resulta em 3 meios mais 2 quartos, ou 3 meios mais 1 meio, 3 mais 1, 4, sobre 2 dá 2. Então, encontramos o valor 2. Módulo de u menos v ao quadrado, u menos v escalar u menos v, fica u escalar u, menos u escalar v, menos v escalar u, mais v escalar v. Aqui encontramos módulo de u ao quadrado, menos 2 vezes u escalar v, que vai dar 0, mais módulo de v ao quadrado. 3 meios mais 2 quartos, 3 mais 1, 4, sobre 2 dá 2 também. Substituindo os valores calculados na expressão de cosseno θ, obtemos, aqui está o escalar v, que é 1. Raiz quadrada, aqui encontrei módulo de u menos v ao quadrado, então o módulo de u menos v é raiz de 2. E o módulo de u mais v também é raiz de 2, porque o quadrado deste módulo é 2. Então fica 1 no numerador sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, 1 meio. Se o cosseno é 1 meio, o ângulo é 60 graus. Questão 4. Calcule a distância entre as retas R e S, onde a reta R é dada pela seguinte expressão: x igual 1 mais 2t, y igual a menos 2 mais t, z igual a 3 mais 2t. A reta S, x igual a 2 menos t, y igual a 3 mais t e z igual a menos 2 mais t. T varia em R. Solução. A reta R. O vetor diretor da reta é o vetor 2, 1, 2. 2, 1, 2. A reta S, o vetor diretor é menos 1, 1, 1. Então, o primeiro fato aqui, conforme expliquei em aula, é verificar se esses vetores são paralelos ou não, se eles são colineares ou não. E com isso, para isso, basta dividir abscissa por abscissa, ordenada por ordenada, cota por cota. Se der valores diferentes, então os vetores não são colineares. 2 dividido por menos 1, naturalmente é diferente de 1 dividido por 1. Portanto, não são colineares, as retas não são nem paralelas nem coincidentes. Temos que verificar se as retas são reversas ou concorrentes. Para isso, eu pego um ponto A, a reta R. Aqui eu peguei o ponto que corresponde ao parâmetro 0, né? 1, menos 2, 3. Vou pegar um ponto B na reta S, que é o 2, 3, menos 2. Determino o vetor AB
B menos A, que fica 1, 5 menos 5. Faço o produto escalar o produto misto de UV e AB. As coordenadas de U na primeira linha, 1, 2, 1, 2. As coordenadas de V na segunda linha, menos 1, 1, 1. E as coordenadas de AB na terceira linha, 1, 5, menos 5. Quando fazemos aqui o cálculo do determinante, encontramos menos 10, mais 1, menos 10. Bom, por outro lado, os termos que invertem esse sinal. Menos 2 inverte sinal, aliás, 2, né? Inverte sinal, fica menos 2. 10 inverte sinal, menos 10. 5 inverte sinal, menos 5. O resultado é menos 36, que é diferente de zero. Por ser diferente de zero, as retas não podem ser concorrentes. Elas são reversas. Então, agora, para calcular a distância, tem que calcular o módulo de U vetorial V. Então, vamos calcular o módulo de U vetorial V. Aqui, ó, IJK. U é 2, 1, 2. V é menos 1, 1, 1. Então, multiplicando os termos amarelos, encontramos I menos 2J mais 2K. Os termos em vermelho aqui, invertendo o sinal, resulta em K menos 2I menos 2J. Quando você simplifica, fica menos 1 menos 4, 3. O módulo desse vetor é raiz quadrada de 1 mais 16 mais 9. Ou seja, a raiz de 26. Então, a distância entre as retas R e S é dada por módulo do produto misto, módulo de menos 36 é 36, dividido pelo módulo de U vetorial V, que é raiz de 26. Se eu racionalizo, multiplico por raiz de 26 em cima e embaixo, é 36 sobre 26 vezes 26. Simplificando, né, 36 é 2 vezes 18 e 26 é 2 vezes 13. Então, eu tenho 18 13avos vezes raiz de 26. Essa é a resposta final. Questão 5. Determine a equação geral do plano que passa pelos pontos A, B e C. Então, 3 pontos dados. Nós já fizemos isso aqui em sala. Eu tenho aqui um plano que eu chamo de π, que é exatamente quem eu quero determinar. Eu quero determinar a equação de π. E neste plano π temos 3 pontinhos aqui, o A, o B e o C, não é? Bom, aí determinamos os vetores AC, AB. AC é C menos A, AB é B menos A. Então, aqui está, menos 3, 0, menos 1, menos 6, menos 1, 0. Qual é a ideia, né? A ideia é que você pega esses dois vetores, faz um produto vetorial entre eles, o resultado vai ser um vetor ortogonal A, B e AC, portanto, esse vetor que eu chamo de N, que é o AC vetorial AB, ele é ortogonal ao vetor, ao plano, né? Ao nosso plano π. Ou seja, eu posso perfeitamente bem utilizar esse vetor como vetor normal do plano π. Fazendo os cálculos, eu encontro que esse vetor é menos 1, 6, 3. Portanto, aqui são os valores A, B e C que entram na equação geral do plano π. Ou seja, o plano π pode ser dado por esta equação, menos 1 vezes x, mais 6 vezes y, mais 3 vezes z, mais o d igual a 0. Para determinar o valor de D, basta pegar um ponto qualquer do plano, pode ser o A, o B ou o C, e avaliar na equação. Eu escolho o ponto C.
porque as coordenadas são agradáveis, né? 1, 2, 1, me parece contas mais fáceis, todas elas são fáceis, mas enfim, fica a cargo de cada um. Pegando o ponto 1, 2, 1 e avaliando aqui na equação do plano, nós encontramos que o valor de D é menos 14. Portanto, o plano π tem a seguinte equação: menos x mais 6y mais 3e menos 14 igual a zero. Esta é uma equação geral para o plano π. Sexta e última questão. Determine a distância entre o ponto P, que é o ponto 2, 1, menos 3, e o plano π, que é o plano 5x menos 2y mais 3e mais 3 igual a zero. Aqui é aplicação direta da fórmula. Eu tenho aqui o vetor normal do plano, que é o 5 menos 2, 3. Não é? A distância entre um ponto e o plano, você avalia a expressão da equação do plano, que é essa expressão no primeiro membro. Essa expressão deve ser avaliada nas coordenadas do ponto P, 2, 1, menos 3. Então, você vai fazer x igual a 2, y igual a 1 e z igual a menos 3 nessa expressão. E aí eu tenho 5 vezes 2 dá 10, menos 2 vezes 1, menos 2, 3 vezes menos 3, menos 9, mais 3. O módulo de tudo isto dividido pelo módulo do vetor normal. Aqui eu tenho menos 9 mais 3, menos 6, menos 6, menos 2, menos 8, 10, menos 8, 2. Então, o numerador consiste em número 2. Enquanto que o denominador é a raiz quadrada de 25, mais 4, mais 9, raiz quadrada de 38. Se você racionalizar, fica a raiz de 38 sobre 19. Esta é a distância entre o ponto P e o plano π. E assim, finalizamos a resolução desta primeira avaliação.